Os destaques desta edição. Celso de Mello derruba a liminar de Lewandowski e decide manter eleição direta no Amazonas. Cai o preço da cesta básica em Manaus. Educação. Manaus será a primeira capital do Brasil a realizar audiência pública sobre a Base Nacional Comum Curricular. Temer chega para a cúpula do G20 dizendo que não há crise econômica no Brasil. Ministério Público Federal chama de retrocesso decisão da Polícia Federal de desmontar a equipe exclusiva da Lava Jato. Esquenta o clima em Brasília. A articulação para Maia ser presidente da República cresce na Câmara. Rodrigo Maia diz que manterá a equipe econômica se assumir lugar de Temer. Cássio Cunha Lima garante que Brasil terá um novo presidente em 15 dias. Pânico nas ruas. Terremotos sacodem Filipinas e o Chile. Polícia procura quem matou recepcionista dentro de hotel no centro da cidade com 25 facadas. Mais um acerto de contas. Homem executado com 12 tiros após ser atraído por traficantes para a Roque das Drogas do Jorge Teixeira. O Jornal da Manhã começa agora. 5:48. Previsão do tempo. Manaus amanhece com temperatura elevada, 27 graus, e a máxima prevista é de 34 graus, o que nos remete a um dia de muito calor. O Clima Tempo diz que não há previsão de chuva. Chove moderadamente no extremo norte. Tempo aberto no restante do país, mas com frio no sul e no sudeste. A umidade do ar é de 84%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Hoje é sexta-feira, 7 de julho. É o 188º dia do ano. Faltam 177 para acabar 2017. É dia do bem-aventurado Bento 11. Também é o dia do voluntário social e o dia internacional das cooperativas. De quarta para quinta-feira, o Rio Negro baixou 4 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 48 centímetros. Com boa visibilidade, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está operando sem restrições para pousos e decolagens. A história registra o que aconteceu nesta data. 1877, parte para Angola a bordo do paquete Zaire, a primeira expedição geográfica portuguesa ao sertão africano, chefiada por Serpa Pinto e Hermenegildo Capello. 1957, Pelé estreou na seleção brasileira de futebol aos 16 anos e marcou um dos gols da partida da Copa Roca contra a Argentina no Maracanã. Os oponentes levaram o jogo por 2-1, mas o Brasil conquistou o título. Em 1990 morre o poeta, cantor e compositor Cazuza. 2005, Londres, capital da Inglaterra, sofre uma série de atentados terroristas com explosões em um ônibus, um autocarro e no sistema de metrô. Em 2007, a estátua do Cristo Redentor do Rio de Janeiro é eleita uma das novas 7 maravilhas do mundo. 2011, o jornal britânico News of the World encerra após o escândalo do seu envolvimento em escutas telefônicas. 5:50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Para dar agilidade ao percurso e atender um número maior de usuários, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU, vai alterar o itinerário da linha 101 São Raimundo T1 Centro, a partir deste sábado, dentro do bairro da Glória. No novo trajeto, ao seguirem em direção ao centro, os ônibus circularão pelas ruas Rego Barros, Cachoeira, Oswaldo Cruz e São Bento. No sentido centro-bairro, o itinerário será pelas ruas Presidente Dutra, São Bento, Oswaldo Cruz e Glória. Após ficar 80 dias interditada por obras em consequência de um desmoronamento provocado pela ação do tempo e das chuvas do inverno amazônico, a nova ponte da Avenida Louros Cordovil foi entregue na manhã desta quinta-feira pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e pelo vice-prefeito e secretário municipal de infraestrutura, Marcos Rota. De acordo com o prefeito Arthur Virgílio Neto, a antiga estrutura feita em gabião, uma técnica utilizada em 1983, quando a ponte foi construída, foi totalmente substituída por uma estrutura mais moderna e mais condizente com a nova realidade da cidade. Em 1983 foi feita uma obra em cima de gabião e durou muito, durou 34 anos, o normal é durar 20 no máximo. Nós então resolvemos dar a solução definitiva, uma que dure 60, 70, que dure uma vida inteira. Então nós temos aqui uma metragem cúbica de concreto substancial, nós temos aqui paisagismo, nós temos aqui a pavimentação em cima da obra que está lá embaixo, é mais bonito ainda, uma pavimentação que é para segurar o trânsito para valer, porque quem fez a outra ponte cair foi a velhice dela e foi o trânsito. Agora
nós temos convicção de que o caminho vai continuar fazendo isso em mais pontes, tem outras pontes em risco, e demos o nome do seu Norman, figura muito querida na Seminf, muito querida, um ídolo de todos nós, para que, lembrando do nome dele, nós lembrássemos sempre de que se deve fazer obras para valer, obras sérias, que durem e que melhorem a vida da cidade. 5h52 em Manaus. As comemorações de Santo Antônio, São João e São Pedro já passaram, mas o mês de julho ainda promete muito festival folclórico nos bairros de Manaus. De hoje a domingo, 16 bairros da capital realizarão seus festivais julinos, eventos que contam com o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos. Nos bairros, as festas terão início às 19 horas no Alvorada, Redenção, Bairro da Paz, Conjuntos Vila da Barra, Renato Souza Pinto, Amazonino Mendes 1 e Santa Etelvina. Na Zona Leste, os festejos irão ocorrer nos bairros Coroado 3, Jorge Teixeira, terceira etapa e Zumbi 3. E os bairros da Praça 14, Colônia Oliveira Machado e Cachoeirinha na Zona Sul, realizam seus arraiais também neste fim de semana. Haverá festas julinas na Zona Oeste, nos bairros da Compensa 2 e na Vila da Prata. O 37º Festival Folclórico do Bairro do Parque 10, da Zona Centro-Sul de Manaus, começa hoje, sexta-feira. A programação segue até o dia 13 de agosto com um grupo de danças folclóricas e comidas típicas e é organizada pela Associação de Moradores do Conjunto Castelo Branco. Tradicional na cidade, a festa acontecerá de segunda-feira a domingo, de 18h30 até a meia-noite. O Esquenta da Virada Sustentável Manaus 2017 terá 12 horas de atividades gratuitas neste sábado, de 10 às 22 horas no Shopping Via Norte. O evento servirá para a população entrar no clima da virada sustentável, que tem o objetivo de aumentar o engajamento em relação à sustentabilidade e proteção do meio ambiente. É uma realização da Fundação Amazonas Sustentável, em parceria com a Virada Sustentável de São Paulo, com produção da empresa Laí Produções e apoio de 46 instituições que fazem parte do Conselho Criativo. 5h54 em Manaus. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas realiza neste fim de semana, sábado e domingo, uma exposição de materiais da corporação no Shopping Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, como parte das atividades alusivas ao aniversário de 141 anos do Corpo de Bombeiros. O estande será aberto ao público de 8 às 22 horas. O objetivo do evento, além de estreitar laços com a comunidade e aproximar a população dos militares, é enaltecer o trabalho desenvolvido pela corporação, que diariamente atua nas mais variadas situações de urgência e emergência na capital e no interior, ressaltou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, Coronel Fernando Pires Júnior. Manaus Cult abre edital para selecionar chefes e restaurantes para a 4ª edição da Feira do Passo a Passo. Fabrício Nascimento. A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus CUT lançou o edital de chamamento público que selecionará os chefes e barracas que comercializarão alimentos durante a 4ª edição do projeto de ocupação cultural Passo a Passo no Centro Histórico de Manaus. A feira gastronômica do Passo a Passo terá 50 espaços, divididos nas seguintes categorias: barraca do chefe, 37 vagas; novos chefes, 2 vagas; food truck, até 6 vagas; futuros talentos, até 3 vagas e food bike, até 10 vagas. O edital número 008/2017 foi publicado na edição 4.159 do Diário Oficial do Município no último dia 5 de julho. Podem concorrer ao processo pessoas físicas e jurídicas. Cada proponente poderá concorrer a um espaço para venda de alimentos, desde que atendam aos documentos exigidos, além como consultar o valor das propostas. O modelo está disponível no site vivamanaus.com, no banner Editais. O Passo a Passo é um projeto da Prefeitura de Manaus que reúne arte e gastronomia no Centro Histórico de Manaus. A 4ª edição do evento ocorrerá nos dias 12 e 13 de agosto. Essa e outras notícias você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Fabrício Nascimento para o Jornal da Manhã. 5h57 em Manaus. Técnicos visitam Santa Casa de Misericórdia. Larissa Balheiro tem os detalhes. Técnicos das Secretarias Estaduais de Cultura e de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, além da Defesa Civil do Amazonas, estiveram realizando a primeira visita de inspeção ao edifício da Santa Casa de Misericórdia de Manaus. A ação
faz parte dos preparativos para os trabalhos emergenciais no imóvel, que deverão incluir a limpeza da área interna e da fachada e a instalação de tapumes e da segurança armada 24 horas. No local, 12 pessoas foram encontradas e, de acordo com os técnicos, alguns deles informaram que não são de Manaus e que desejam retornar às suas cidades de origem, no que deverão ter apoio das secretarias. Dentro do prédio, os técnicos do Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura e da Defesa Civil encontraram detritos por todo o local, incluindo pedaços de móveis, de forros e de material hospitalar, além de lixo e dejetos deixados por moradores de rua. Ainda no local, há muitas paredes com bastante infiltração, forros desabados e estruturas comprometidas, como escadas com degraus e peças de madeira. Por conta do risco representados pelas estruturas, a inspeção ficou restrita ao piso térreo desta construção. Havia ainda fontes de água jorrando sem nenhum controle usadas pelos moradores de rua. A Secretaria de Cultura, inclusive, solicitou o desligamento do fornecimento de água para o prédio para evitar o desperdício e estimular as pessoas em situação de rua a deixar o local. Os visitantes constataram ainda que muito do acervo do prédio foi retirado do imóvel, incluindo os móveis, equipamentos e material elétrico, restando em boa parte apenas material depredado. Na capela, apenas o altar permanece de pé. Após esta inspeção, os representantes da Cultura, da Defesa Civil e dos Direitos Humanos e Cidadania voltam a se reunir nesta sexta-feira na própria sede da Secretaria de Cultura, a fim de definir novas ações para o trabalho emergencial no local. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. As informações com José Roberto Zegdeg. Muito bem, Paulo. Por ocasião das comemorações do aniversário da cidade, Manacapuru estará recebendo nos próximos dias 13 e 14 a caravana Sebrae Empreendedorismo para o Desenvolvimento Econômico Local. Serão 2 dias de muita ilustração, com palestras, oficinas e orientações técnicas para o melhoramento empresarial do município. A analista técnica Maria de Jesus explica com mais detalhes o objetivo do evento. A caravana Sebrae, ela vai acontecer em 20 municípios. Já aconteceu em Itacoatiara, já aconteceu em Altazes e agora no dia 13 e 14 vai acontecer aqui em Manacapuru. O objetivo é levar o empreendedorismo como ferramenta para o desenvolvimento local. Fazer com que os empreendedores comecem a enxergar o papel que eles têm dentro do desenvolvimento local, de que forma eles podem estar contribuindo para que o município realmente desenvolva economicamente através das atividades econômicas que eles desenvolvem. Ou seja, o público está convidado para participar, para conhecer quais são as soluções que o Sebrae vem trazendo para que haja realmente uma apreensão de conhecimento e através disso ele possa desenvolver o município. O evento contará com a parceria da Prefeitura Municipal de Manacapuru através da Secretaria de Produção, já que o produtor rural será peça importante para o sucesso do evento. O secretário Nilson Ferreira de Produção Rural do município explica com detalhes a participação da Secretaria. A Secretaria de Produção Rural tem um papel importante, né? Ela representa todo o segmento do setor primário do município. Hoje Manacapuru é um dos maiores produtores de produtos agrícolas da região, do estado. Nós temos a maior produção de área de várzea do estado. Só agricultores familiares nós temos em torno de 30 mil agricultores. Então, assim, o apoio do Sebrae é muito importante para que nós possamos desenvolver atividades empreendedoras, levar o empreendedorismo ao campo, fazer com que os produtores enxerguem sua propriedade como seu negócio, gerando lucro, trazendo grandes ganhos para a sua propriedade, né? Isso aí vai impulsionar muito a economia do município, porque vai trazer uma forma de os produtores se organizarem melhor no mercado e agregar valor aos seus produtos. Só reforçando, Paulo, o evento está marcado para os dias 13 e 14 de julho na sede do Sebrae local, situado no Boulevard Pedro Reis 380 no centro. Informações e inscrições no escritório regional do Sebrae Manacapuru ou através do 0800 570 0800. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h06 em Manaus. O Comando-Geral da Polícia Militar impulsou novos comandantes que vão atuar na capital e também no interior. A cerimônia de posse contou com a presença do governador Davi Almeida, que destacou a importância do reforço no efetivo do comando de policiamento que o Estado recebe, além de outros investimentos desta área que beneficiam diretamente a população.
Além dos novos aspirantes, nós temos na sexta-feira a entrega de novas viaturas. Vamos entregar também 2 helicópteros para ajudar no patrulhamento da cidade. Na semana passada entregamos 60 motocicletas. Há um mês atrás entregamos mais 40. Portanto, esse é o nosso trabalho, essa é a vontade que nós temos de poder investir em segurança pública, dando à população a sensação de segurança necessária para que nós possamos combater a criminalidade de frente. Os novos aspirantes passaram por 3 anos de formação para alcançarem o posto de comandantes, mas ainda devem cumprir mais 3 meses de estágio probatório. Eles passarão por um estágio probatório, que são 3 meses de estágio, um estágio supervisionado. Eles conhecerão todas as unidades da Polícia Militar, tanto da capital como interior, para depois que sejam efetivamente classificados numa unidade específica. Quem falou foi o comandante da PM, Davi Brandão. O secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, foi escolhido pelos novos comandantes como o patrono da turma. Um acordo de cooperação técnica entre a Soframa e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária na Amazônia Ocidental, a Embrapa Amazônia Ocidental, para intensificar projetos no âmbito da Zona Franca Verde, foi o principal tema da reunião entre o superintendente da Soframa, Apio Tolentino, e diretor da instituição ocorrida nesta quinta-feira. O superintendente ressaltou que conta com a adesão da Embrapa na elaboração de um planejamento conjunto com o objetivo de diversificar a economia da região e diminuir a dependência do polo industrial de Manaus. Além de pensarmos em como superar a atual crise, também temos que buscar formas de evitar as crises futuras. Uma alternativa é investir no agronegócio, na agropecuária, na agroindústria, que são historicamente resistentes às crises econômicas, explicou. O governador Davi Almeida entrega hoje 50 novas viaturas e 2 helicópteros para reforçar o patrulhamento ostensivo dos órgãos de segurança na capital e no interior. A solenidade de entrega será realizada às 9 horas no Centro de Convenções de Manaus, o Sambódromo, com a presença do secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, do comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, Coronel Davi Brandão, do delegado-geral da Polícia Civil, Frederico Mendes, e do comandante do Corpo de Bombeiros, Fernando Paiva Júnior. 6:08 em Manaus. As maternidades da rede estadual de saúde passam a contar com aparelhos monitores de óxido nítrico, que permite tratar a hipertensão pulmonar de forma menos invasiva em bebês prematuros que necessitem de tratamento nas unidades de terapia intensiva. A Secretaria de Estado de Saúde, Suzano, vai disponibilizar 14 aparelhos para as maternidades da rede estadual. A maternidade Balbina Mestrinho foi a primeira a receber o equipamento em substituição a um modelo antigo. O diretor da unidade ressalta que o aparelho vai reduzir o número de óbitos e o tempo de permanência nos leitos de UTI. Os nossos prematuros, alguns deles, ao nascerem, eles têm dificuldades enormes para respirarem. E essas crianças prematuras que têm essa dificuldade de respirar, elas vão ser extremamente beneficiadas com o uso desse equipamento. Ele será de grande valia para nós, porque ele virá para evitar óbitos dessas crianças, reduzir drasticamente esses óbitos, reduzir a permanência dessas crianças no leito de UTI. O diretor da unidade Balbina Mestrinho é Marco Lourenço. O Amazonas será o primeiro estado a sediar a audiência pública sobre a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, promovida pelo Conselho Nacional de Educação. No total serão realizadas 5 audiências públicas em regiões diferentes do país. O evento aqui começará às 9 horas na reitoria da Universidade do Estado. Segundo o presidente da comissão que discute a BNCC, César Calegari, a proposta se refere aos direitos e objetivos da aprendizagem das crianças e dos jovens do ensino fundamental, e a mudança é necessária. Isso vai definir exatamente o que cada criança e cada jovem tem o direito de aprender ao longo de cada um dos anos escolares em qualquer parte do Brasil, afirmou ele. O Tribunal de Contas do Estado, TCAM, Tribunal de Justiça do Amazonas e o Ministério Público Estadual chegaram finalmente a um consenso com o governo e vão assinar o termo de adesão ao regime de previdência do Estado. A solenidade que marcará o ingresso dos órgãos no Amazon Prep está marcada para as 10 horas de hoje no gabinete do presidente do Tribunal de Justiça, Flávio Pascarelli. O impasse se deu pela falta de clareza sobre os cálculos das contribuições e o que foi feito com os repasses do passado. Justiça manda a Eletrobras, Amazonas Energia, restabelecer o fornecimento no prédio da Prefeitura e secretarias de Iranduba que tiveram luz cortada por falta de pagamento de uma dívida milionária. A reportagem é de J. Rai.
O juiz da 2ª Vara da Comarca de Iranduba, Carlos Henrique Jardim da Silva, determinou na tarde de ontem a Eletrobras Distribuição Amazonas que restabeleça dentro de 24 horas o fornecimento de energia elétrica nos prédios da Prefeitura, secretarias municipais de administração e planejamento, habitação e regularização fundiária, Instituto Municipal de Previdência Imprev e outras repartições públicas do município. Na manhã de quarta-feira, a concessionária cortou a energia elétrica dos prédios públicos em razão de uma dívida que beira a casa dos R$2 milhões e que, segundo o secretário da Casa Civil, George Gomes, foi deixada por administrações anteriores à do prefeito Francisco Gomes. Nós não recebemos nenhum aviso de corte, então resolvemos tomar todas as medidas cabíveis, ingressamos com uma ação judicial e solicitamos uma liminar para que fosse restabelecido o sistema de energia elétrica da prefeitura, da Secretaria de Administração e também de vários outros órgãos, porque toda a administração pública seria prejudicada em razão da paralisação dos serviços. Na verdade, há mais de 10 anos se pagava energia elétrica no município de Iranduba, então são débitos milionários que a nossa administração herdou, a administração do prefeito Chico Doido herdou, e nós estávamos já com data marcada para uma possível negociação desses débitos, assim como nós estamos fazendo com todos os débitos antigos. O secretário George Gomes, que é advogado, classificou como abusiva a interrupção do fornecimento de energia elétrica por parte da empresa e disse que a prefeitura poderá adotar outras medidas legais se a assessoria jurídica entender que o ato teve o intuito de prejudicar a administração municipal. Bastava que os representantes da empresa concessionária de energia elétrica tivessem entrado em contato conosco, o que não aconteceu. Nós não sabemos por qual motivo. O gerente da Eletrobras Distribuição Amazonas em Iranduba, Alain Cruz, disse que o corte de energia elétrica na prefeitura e secretarias não teve qualquer motivação além da dívida astronômica acumulada, que, segundo ele, já era de conhecimento do órgão. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J-Rai. 6h14. A Comissão de Infraestrutura do Senado Federal confirmou que o Ministério dos Transportes vai prestar esclarecimentos sobre o plano de privatização de 54 aeroportos brasileiros, entre eles o de Manaus. Segundo a comissão, o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela Lessa, deve comparecer a partir do mês de agosto à comissão para prestar esclarecimentos sobre as concessões de aeroportos, obras em rodovias e ferrovias e a exploração de portos por parte da iniciativa privada. O vice-presidente da Federação da Indústria do Estado, Nelson Azevedo, declara que caso a privatização se concretize, ele espera que venha oferecer um serviço de melhor qualidade que possa até reduzir custos, desde que não implique em aumento de gastos e redução da competitividade de preço dos produtos que entram e saem pelo aeroporto Eduardo Gomes. O presidente do Sindicato dos Aeroviários do Amazonas, Sindamazon, Willinei Conegundes, revelou que a entidade irá se reunir com a Infraero para falar sobre a manutenção dos mais de 200 empregos de trabalhadores que atuam no Eduardinho e dos mais de 2.000 funcionários do setor em todo o Amazonas que podem ser afetados caso haja a privatização do Eduardo Gomes. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos de ESE divulgou na manhã de ontem o custo da cesta básica nas capitais brasileiras. De acordo com a pesquisa, o custo da cesta básica em Manaus diminuiu 1,82% em junho. Mesmo com a queda do valor da cesta, Manaus segue na 21ª colocação no ranking das cestas básicas mais baratas dentre as 27 capitais, onde é realizada a pesquisa nacional da cesta básica de alimentos, já que no mês anterior ocupava a mesma 21ª colocação. O feijão sofreu queda de 12,05% na capital, sendo o produto que mais apresentou queda, seguido do açúcar, menos 5,07%, do óleo de soja, menos 4,85%, do tomate, menos 3,34%, do café, menos 2,16%, do leite, menos 2,10%, da carne, menos 1,67%,
da farinha menos 0,60% e do arroz menos 0,55%. A manteiga 2,89% foi o produto que apresentou maior alta no mês, seguido do pão 1,79% e da banana 0,99%. Quando se compara o custo da cesta e o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto referente à Previdência Social, verifica-se que o trabalhador remunerado pelo Piso Nacional comprometeu em junho de 2017 42,70% para adquirir os mesmos produtos que em maio de 2017 demandavam 43,49%. Em junho de 2017, o tempo de trabalho necessário para adquirir os produtos da cesta básica aqui em Manaus foi de 86 horas 25 minutos, ligeiramente inferior à jornada calculada para maio de 2017 de 88 horas e 2 minutos. A alimentação básica de uma família manauara custa R$1.104,27. Esse valor equivale a aproximadamente 1,18 vezes o salário mínimo bruto fixado pelo governo federal em R$937. No mês anterior, o custo da cesta básica para esta mesma família era maior e foi de R$1.124,76, 1,20 vezes o salário mínimo bruto. 6 horas e 17 minutos. E atenção. Um recurso do Supremo Tribunal Federal que contraria a decisão do ministro Ricardo Lewandowski sobre o governo do Amazonas foi julgado na noite de ontem por volta das 23 horas pelo ministro Celso de Mello. Na decisão, Mello retoma a realização da eleição suplementar para governador. Com isso, os 9 candidatos ao cargo voltam aos trabalhos na disputa pela cadeira de governador. Nas próximas horas, o Tribunal Regional Eleitoral deverá ser notificado sobre a decisão. A mudança no julgamento do recurso aconteceu ontem à tarde após a presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, que está como plantonista nesse recesso forense, se declarar suspeita sobre o caso e repassar para o vice-presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, que está de férias em Portugal. O diretor do Tribunal Regional Eleitoral, Messias Andrade, informou que uma reunião com os secretários de chefe de cartório de Manaus vai ser convocada para decidir sobre a continuação do cronograma da eleição. Antes da suspensão do pleito, a votação estava prevista para ocorrer nos dias 6 e 27 de agosto, primeiro e segundo turno, respectivamente. Andrade informou que, apesar da interrupção no cronograma, as datas devem ser mantidas. Polícia. E vamos começar com informações de José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Ontem um velho e conhecido cliente da Delegacia Regional de Manacapuru, o desocupado Danilo Miranda, de 29 anos, resolveu dar uma de doido. Passou numa loja no centro da cidade, roubou um Terçado 128 e foi para o Boulevard Pedro Rates fazer a arruaça. O homem estava doido e desafiava todo mundo, riscava o Terçado no chão e dizia que ele era o dono do pedaço. Mas se acalmou quando a polícia chegou. Os policiais militares levaram Danilo para a delegacia, onde já tem diversas passagens por roubos e furtos. Lá recebeu uns conselhos e ficou mais calmo ainda, à espera da decisão da justiça. E lá pelas bandas da comunidade Ressaca do Pesqueiro, zona rural de Manacapuru, os barrigas d'água aproveitaram o descuido do senhor Edivan e levaram sua canoa de alumínio com o motor Yamaha de 15 HP. O senhor Edivan pede a quem tiver informações sobre sua canoa que ligue para o número 9221-8683, repetindo 9221-8683, que será bem gratificado. Característica do barco: bote de alumínio de 6 metros, de cor branca por dentro e azul claro por fora, e um motor Yamaha de 15 HP. Diferente do espalhafatoso Danilo Miranda, que fez a maior arruaça no movimentadíssimo Boulevard Pedro Rates, outros larápios resolveram atacar de forma silenciosa em um lugar ainda mais silencioso: o cemitério. Os ladrões levaram desde a fiação da rede elétrica a velas, esterinas, cruzes de metal, arrombaram o necrotério e levaram também os objetos pessoais dos coveiros, como cordas, botas, enxadas, pá, ferro de cova, boca de lobo, essas ferramentas usadas na escavação de sepulturas. Até um pulverizador foi pelo meio. Apesar de toda a arruaça, ninguém reclamou, nem chamou a polícia, já que no horário do roubo estavam todos dormindo no local. Somente no dia seguinte, quando o vigia chegou, é que percebeu o estrago, mas já era tarde demais. Para o Jornal da Manhã, rede difusora de rádio, Zegdeg. 6 horas e 25 minutos em Manaus.
Um vendedor ambulante foi preso em flagrante nesta quinta-feira ao tentar usar receitas médicas falsas para retirar remédios da Unidade Básica de Saúde, UBS, Nova Esperança, no bairro Colônia Antônio Aleixo. Segundo a polícia, o homem vendia os medicamentos ilegalmente. A polícia chegou até o suspeito após denúncias anônimas informarem que um homem costumava usar receitas falsificadas para retirar medicamentos em UBS e depois revender. O motorista de um carro modelo Santana de cor prata perdeu o controle do veículo e caiu em uma área de mata na Avenida André Araújo. O acidente aconteceu por volta das 21 horas. Ninguém ficou ferido. Após a denúncia de abuso sexual durante um parto na maternidade Dr. Moura Tapachões, na zona oeste de Manaus, policiais civis estiveram na unidade de saúde para colher depoimento dos envolvidos no caso nesta quinta-feira. O caso é apurado como estupro de vulnerável. O marido da vítima relatou que a esposa teve as partes íntimas tocadas por enfermeiros que teriam ainda falado palavras obscenas. Conforme o delegado Demétrios Queiroz, do 8º DIP, os policiais foram à maternidade durante a manhã e iniciaram interrogatórios com todos os envolvidos no parto denunciado na última quarta-feira. Na delegacia, a única pessoa que prestou depoimento foi o marido da vítima. O delito está descrito no artigo 217 do Código Penal e a pena de reclusão para os envolvidos é de 8 a 15 anos. Um homem de 27 anos foi morto a tiros ontem na Rua 3 do bairro Alfredo Nascimento. A vítima já havia sido presa pela morte de um irmão, segundo relato de familiares dele, a Polícia Civil. Ele foi atingido por 3 tiros pelo peito e cabeça. O recepcionista de hotel Tiago Ferreira Rocha, de 25 anos, foi assassinado com 25 golpes de faca dentro do hotel onde ele trabalhava na Rua Frei José dos Inocentes, aqui no centro de Manaus. O corpo da vítima foi encontrado por volta das 5h30 dentro de um dos quartos do hotel pelo dono do estabelecimento. Investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros estiveram no local e, após colherem informações, saíram em busca de um possível suspeito. Conforme o perito Wellington, no local do crime foi possível atestar que antes de morrer, a vítima travou luta corporal com o autor. O local do crime estava completamente sujo de sangue. Sidney da Silva Marinho, de 29 anos, foi executado com 12 tiros ontem à noite na Rua 15 de Agosto, bairro Jorge Teixeira. Os policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária relataram que o homem foi vítima de uma emboscada. Os criminosos convidaram a vítima para usar drogas e em seguida efetuaram os disparos. Conforme os policiais civis do 14º Distrito Integrado de Polícia, familiares relataram que Sidney foi atraído para uma boca de fumo. A suspeita preliminar é que ele estaria devendo traficantes de drogas da área. Os bandidos atingiram o peito e as costas da vítima. Os familiares não souberam informar quantos criminosos participaram da execução, segundo os policiais. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Os números das loterias. A dupla cena concurso 1664 sorteou no primeiro sorteio as dezenas 13, 18, 22, 40, 46 e 49. No segundo sorteio, 21, 33, 34, 36, 44 e 48. Prêmios acumulados nas duas faixas. Aqui na concurso 4.422 também acumulou dezenas sorteadas: 10, 17, 18, 48 e 79. 10, 17, 18, 48 e 79. A quadra saiu para 91 apostadores, cada um recebe R$5.024,20. O terno teve 7.087 apostas ganhadoras, com prêmio de R$97 mais R$1. Quantos fizeram o Duque? Foram 173.230 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$2,18. Vale a pena. Time Mania concurso 1053 volta a acumular. Time do coração foi o América do Rio de Janeiro. 6 apostas com 6 números, R$12.527,13 é o prêmio. 5 números acertados, 170 apostas ganhadoras, prêmio R$631 mais 61 centavos. Os números da Time Mania neste concurso 1053: 09, 13, 46, 59, 65, 72 e 79. 09, 13, 46, 59, 65, 72 e 79. Agora a Mega Sena concurso 1946 voltou a acumular. As dezenas sorteadas foram 04, 06,
39 44 52 60 04 06 39 44 52 60. A quina saiu para 40 apostas, prêmio para cada uma R$56.855,82. A quadra teve 3.729 apostas ganhadoras com premiação individual de R$871 mais 25 centavos. Agora 6h32 em Manaus. Esportes. Muita confusão em Belém. Sérgio Serra não é mais presidente do Paysandu. Nesta quinta-feira, em entrevista coletiva realizada no estádio da Curuzu, o clube anunciou a decisão do agora ex-dirigente, que foi motivada por um episódio de agressão sofrido por ele no último domingo. O vice-presidente de gestão, Tony Colseiro, já foi empossado, assumindo a presidência do Papão. A torcida do Paysandu está revoltada com os resultados do time na Série B do Campeonato Brasileiro. E resolveram dar no presidente. Jogos de ontem, Copa Sul-Americana. Sport 2, Arsenal Sarandi 0. Libertadores da América. Nacional do Uruguai 0, Botafogo 1. Emelec 0, São Lourenço 1. The Strongest 1, Lanús também 1. E os jogos de hoje? Às 20h30, Campeonato Brasileiro, Série B, Goiás e Luverdense. Às 21h30 vão jogar Paraná e América Mineiro. Últimas notícias. Cerca de 2.000 agências da Caixa Econômica Federal em todo o país abrirão neste sábado de 9 às 15 horas para atendimento exclusivo de trabalhadores com contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Na segunda-feira, dia 10, as agências abrirão com 2 horas de antecedência. Nas regiões em que o banco abre às 9, o atendimento começa às 8 horas da manhã e fecha 1 hora mais tarde. Os funcionários vão solucionar dúvidas, acertar cadastros, emitir senha do cartão cidadão e fazer pagamentos. Com o início do pagamento das contas inativas de quem nasceu em dezembro, neste sábado, o programa entra em sua fase final, que termina no dia 31 deste mês. Mais de 2,5 milhões de trabalhadores têm direito ao saque. O valor total disponível ultrapassa 3,5 bilhões e equivale a aproximadamente 8% do total disponível. 6h39. Estudantes que fecharem contatos ou contratos com financiamento estudantil FIES a partir de 2018 terão que pagar o dinheiro do empréstimo com desconto automático na folha de pagamento após concluírem o curso e conseguirem emprego formal. Essa é uma das mudanças anunciadas ontem e que só passam a valer para contratos firmados a partir do próximo ano. A Petrobras anunciou ontem a redução de 0,5% nos preços do diesel e da gasolina nas refinarias. O novo valor vigorará a partir desta sexta-feira e faz parte da nova política de ajustes de preços da empresa. O último reajuste ocorreu na terça-feira, quando o preço do diesel nas refinarias subiu 2,7% e da gasolina 1,8%. A estatal não informou o impacto do ajuste no preço final ao consumidor, que depende de outros elementos da cadeia de combustíveis, como distribuidoras e postos. Começa nesta sexta-feira o período para entrar na lista de espera do Programa Universidade para Todos do ProUni do segundo semestre de 2017. O prazo termina na próxima segunda-feira, dia 10, e as inscrições devem ser feitas pelo site do programa. Nesta edição são oferecidas 147.492 bolsas, sendo 67.603 integrais e 79.889 parciais em instituições particulares de ensino superior. A seleção é feita a partir do desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio Enem, levando em conta critérios socioeconômicos da família do estudante. O maior evento de economia solidária da América Latina começa hoje e vai até domingo em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul. A Feira Internacional do Cooperativismo chega à 24ª edição com a expectativa de bom público. A organização estima que 250 mil pessoas de todas as regiões do Brasil e de mais de 16 países participem do encontro este ano. O mundo agora. Uma mulher latino-americana foi acusada ontem de esfaquear e assassinar 4 de seus filhos, além do marido, em um subúrbio no norte de Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos, de acordo com autoridades locais. Isabela Martínez enfrenta 5 acusações de assassinato, 6 de agressão grave e outro por tentativa de homicídio de outra criança, disse a polícia. O marido tinha 33 anos e os filhos entre 2 e 10 anos. 6h41 em Manaus.
Centenas de opositores bloqueavam as ruas de Caracas após uma passeata até o Tribunal Supremo de Justiça ser detida por militares e policiais. Diante do avanço das tropas de choque, um grupo se abrigou no shopping Sambil, principal de Caracas, e os policiais lançaram bombas de gás lacrimogêneo dentro do local. O shopping foi evacuado por precaução em meio à perseguição. No total, 45 pessoas, incluindo 17 crianças, receberam atenção médica de emergência, assinalou Ramon Muchacho, prefeito de Chacal, reduto opositor e zona onde está o shopping. Um tremor secundário provocou pânico na madrugada de hoje nas Filipinas, um dia após o terremoto de magnitude 6,5 graus matar 2 pessoas e ferir outras 72 na região central do país. Alguns moradores fugiram de suas casas diante dos abalos secundários. Alguns ficaram em pânico, mas muitos permaneceram calmos e observaram as regras de emergência, disse o porta-voz da Defesa Civil da região, Pebbles Luz. Nesta quinta-feira, os socorristas retiraram 13 pessoas sob os escombros de um prédio comercial da cidade de Cananga, na Ilha de Leite, próximo ao epicentro do terremoto. 3 províncias da região permanecem sem eletricidade e todas as escolas estão fechadas em Leite, onde as autoridades avaliam os danos do terremoto na véspera. Um terremoto de magnitude 5,1 atingiu nesta quinta-feira 13 localidades da região central do Chile, mas não há informações sobre vítimas ou danos materiais. O Escritório Nacional de Emergência, ligado ao Ministério do Interior, afirmou em seu relatório que o tremor teve intensidade de entre 5 e 2 graus na escala de Mercalli, que vai de 1 ao 12. O abalo foi sentido em Valparaíso, Vinha del Mar, Rancagua, Constitución e a região metropolitana de Santiago. E vamos voltar ao Brasil. O juiz federal Valisney de Souza Oliveira, titular da 10ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, decidiu manter nesta quinta-feira a prisão preventiva do ex-ministro Gedel Vieira Lima, preso na última segunda-feira em Salvador. Desde quarta-feira ele está no presídio da Papuda, lá em Brasília. A decisão de manter a prisão preventiva foi tomada durante a audiência de custódia com a presença do próprio Gedel e do advogado. O ex-ministro chorou ao final da audiência. Com a decisão, não há prazo para a saída de Gedel da prisão, mas o juiz Valisney Oliveira deverá voltar a analisar o pedido na semana que vem. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, liberou ontem para julgamento denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República envolvendo 7 parlamentares e ex-parlamentares do PP investigados na Operação Lava Jato pelo suposto recebimento de vantagens indevidas do esquema de corrupção da Petrobras. A denúncia apresentada em março de 2016 será julgada pela segunda turma do STF, composta pelos ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, além de Fachin. A data do julgamento ainda não foi definida. O Conselho de Ética mantém arquivamento do pedido de cassação de Aécio Neves. O colegiado do Senado tomou a decisão por 11 votos a 4. Representação contra o senador do PSB havia sido apresentada pelo PSOL e Rede com base em denúncias da direção dos donos da JBS. O Brasil deve ter em junho a primeira deflação em 11 anos no seu principal indicador de preços, caso as expectativas do mercado financeiro se confirmem. Os dados serão divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e o IBGE na manhã desta sexta-feira. Economistas ouvidos pelo Banco Central apostam em uma variação negativa de 0,15% no índice de preços ao consumidor amplo IPCA do mês anterior. O indicador é considerado o medidor da inflação oficial do país. A última vez que o IPCA apresentou deflação foi em junho de 2006, quando a taxa caiu 0,21%, segundo o IBGE. Neste ano a inflação ficou bem baixa para os padrões brasileiros. Ela fechou em 3,14% no acumulado de 12 meses, a menor desde 1998. Na história recente do Brasil, constantemente marcada por inflação alta, só houve deflação no IPCA por no máximo 3 meses seguidos. Isso aconteceu entre julho e setembro de 1998. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas, informou ontem ter rejeitado os requerimentos que pediam audiência com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para tratar da denúncia contra o presidente Michel Temer. Pacheco anunciou também ter rejeitado outros requerimentos semelhantes que pediam audiências com alguns políticos, entre os quais os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral, além do ex-assessor especial de Temer, Rodrigo Rocha Loures, e o empresário Joesley Batista, um dos donos do grupo JF, que controla a JBS.
Nordeste. O presidente em exercício do PSDB, senador Tasso Gereissati do Ceará, disse ontem que o governo está perdendo a capacidade de governabilidade e que o futuro de Michel Temer depende principalmente do partido dele, o PMDB. Para Tasso, o relator da denúncia, Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio de Janeiro, apresentar parecer pelo acolhimento, não há mais o que fazer. O presidente interino do PSDB vê no presidente da Câmara, Rodrigo Maia, as condições para reunir os partidos e fazer uma eventual transição até 2018. Longe do Brasil, mas nada distante da crise política do país. Temer está na Alemanha e deixou aliados com a missão de ganhar votos na comissão da Câmara que analisa a denúncia contra ele. De Hamburgo, Temer acompanha a movimentação política enquanto participa do G20. Na véspera do encontro das maiores economias do mundo, teve confronto entre a polícia alemã e Black Blocs e hoje também aconteceu isso. Clima quente por lá e por aqui também. Os procuradores do Ministério Público Federal que atuam na Operação Lava Jato criticaram a decisão da Polícia Federal de alterar a forma de trabalho dos delegados que atuam na Força Tarefa, que investiga os desvios de recursos da Petrobras. Em decisão divulgada nesta quinta-feira, a Polícia Federal decidiu deslocar os investigadores exclusivos para a Delegacia de Combate à Corrupção e Desvio de Verbas Públicas, a Delecor. Com a medida, os investigadores que atuavam na Lava Jato e também na Operação Carne Fraca passarão a assumir também inquéritos de outras investigações em andamento pela Polícia Federal do Paraná relacionados a crimes econômicos. Mais cedo, em entrevista coletiva, o delegado-chefe da Delegacia de Combate à Corrupção e Desvio de Verbas Públicas, Igor Romário de Paula, disse que os policiais envolvidos diretamente nas investigações devem sentir pouca diferença no dia a dia de trabalho. Ele também afirmou que não houve nenhuma determinação específica por parte da direção da Polícia Federal em Brasília. O presidente Michel Temer afirmou na manhã de hoje que não existe uma crise econômica aqui no Brasil. Ele havia acabado de chegar a Hamburgo, na Alemanha, onde participa da cúpula do G20. Crise econômica no Brasil não existe. Vocês têm visto os últimos dados? Pode levantar os dados e você verá que estamos crescendo no emprego, estamos crescendo na indústria, estamos crescendo no agronegócio. Lá não existe crise econômica. Questionado sobre se a crise política não atrapalharia, ele negou que um gesto movendo o dedo indicador. Em fala a um grupo de investidores nesta quinta-feira, o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, disse que se depender do processo na Câmara, dentro de 15 dias o país terá um novo presidente. Para o Tucano, a instabilidade aumentou com a prisão de Gedel Vieira Lima, o avanço da delação de Eduardo Cunha e a escolha de Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio de Janeiro, como relator da comissão na Constituição e Justiça. Evidenciando que uma ala do Tucanato rifou Michel Temer, afirmou que o governo caiu. Ao falar das reformas, Cássio Cunha Lima disse que se Temer continuar no Planalto, as propostas não passarão. O senador ainda enfatizou que Rodrigo Maia, do Democrata, presidente da Câmara, já teria dado sinais de que não mexerá na equipe econômica se assumir o governo, mas Maia deverá apresentar mais estabilidade, disse ele. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Para presidente do PSDB, Rodrigo Maia pode dar estabilidade ao país. Estampa a Folha de São Paulo. Temer chega ao G20 com agenda curta e imagem brasileira apagada. O Estado de São Paulo. PT diz que recorrerá a órgãos internacionais por candidatura de Lula. Correio Brasiliense. Quadrilha que aplicava golpes na web pode ter causado prejuízo de 60 milhões. Valor econômico. Comissão da Câmara recusa ouvir Jandô em análise sobre denúncia contra Temer. Estado de Minas. Samarco prorroga a suspensão de contrato de 800 empregados. Jornal do Comércio no Recife. Caixa volta atrás e inicia a última fase de saque do FGTS inativo no próximo sábado. Fortaleza Diário do Nordeste. Concurso para agente penitenciário terá 15% das vagas para mulheres. Porto Alegre, 0 hora. Conselho de Ética arquiva pedido de cassação de Aécio. Brasil Econômico. Poupança soma 6,1 bilhões e registra maior saldo para junho desde 2013. Edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. Rotas para o distrito são alvo de assaltantes. Agora. Recepcionista assassinado ao defender garota de programa. Em tempo. Amazonas terá eleição direta, diz Celso de Mello. A crítica. Ministro do Supremo decide, vai ter eleição sim. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, J.A. e Fabrício Nascimento e Larissa Balheiro. Operação de rádio Itamar Jardim, Milton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã, às 5 horas e 45 minutos. Tenham todos um bom dia e um bom final de semana.